Essa é a terra onde tudo dá. O Cerrado, coração do agronegócio, responsável pelos principais produtos da pauta de exportações brasileiras: soja, milho, café e carne. Esse bioma, o mais antigo do país, também é o berçário das águas que alimentam grandes bacias hidrográficas, como São Francisco e Tocantins e Araguaia. A outra paisagem dessa terra, o desmatamento, as erosões que formam buracos gigantescos no solo, o aumento do número de rios que estão secando. Estamos no rio Araguaia, objeto de estudo do professor argentino Massimiliano Bayer, pesquisador da Universidade Federal de Goiás. Junto com a equipe dele, Bayer constata que nos últimos 30 anos aumentou a quantidade de sedimentos que o rio carrega por causa das erosões no Alto Araguaia, a parte do bioma mais rapidamente degradada pelo homem. O professor explica que num trecho de 500 quilômetros do Araguaia, os lagos estão perdendo a conexão entre si e com o rio principal. As ilhas no meio do rio estão desaparecendo. Eram cerca de 200 na década de 60 do século passado e são em torno de 40 hoje. As ilhas somem porque o rio recebe mais areia do que pode carregar normalmente. Porque isso era tudo na ilha. Esse canal secundário recebeu tanto material, tanta areia, que ele assoreou completamente. Em poucos anos, a vegetação já cobre essa areia e a ilha fica soldada na planície. Nós estamos agora bem no meio do rio, mas numa área que é tão rasa, em cima de um banco de areia, que a gente pode ir andando, não é, professor? Agora, aqui tem essa superfície rasa. Quando chega ali na fronteira do banco com a água, o banco, na verdade, cresce para baixo e pode ficar até uns 5, 6 metros. De profundidade, exatamente. De profundidade aqui. Isso. E ele se movimenta, não é isso? Esse banco de areia se movimenta vários metros por dia. É decir, esta posição que nós estamos hoje, amanhã possivelmente já não poderíamos estar, porque o banco avança ou retrocede, depende da velocidade da água. A gênese do rio, ele não tem essa profundidade porque ele mesmo ele já transporta por si só esses sedimentos. Mas o homem, né, está agravando o transporte de sedimentos e assoreando cada vez mais. Então ele não tem um nível ideal de profundidade do rio, ele sempre vai variando. Mas o que a gente pode perceber é que essa variação está ficando menor a cada ano. Construções ilegais às margens do rio destroem as matas ciliares e também colaboram para o assoreamento e a morte dos peixes, sem falar na pesca predatória. Eu não acredito que seque, mas que a tendência é só ir baixando, né? Pois é. Porque a gente tem muitos exemplos de rios nosso próximo, por exemplo, o Rio do Peixe, o Rio Tesoura, né? São afluentes aqui. Exatamente, o nosso próprio Rio Vermelho, lá em cima, que estão se acabando, né? Ou que já se acabaram, pode dizer alguns. No caso, o Rio Tesoura acabou, que é o único patrimônio que a gente tem, né, dona senhora? Se a pessoa amanhã nós sem esse corpo, como é que nós vamos sobreviver? Se nós perder o rio, nós vamos perder o meio de sobrevivência. Estação Ecológica Águas Emendadas, no Distrito Federal, uma área típica de Cerrado. Andamos num terreno que parece um colchão de água. É uma vereda, local onde o lençol freático fica perto da superfície e indica a riqueza que está debaixo da terra. O Cerrado, por ele estar numa região bem alta e plana, ocupa, enfim, o Planalto Central está inserido dentro da região de Cerrado, né? Enfim, então nós estamos numa região alta e central e ele funciona como se fosse um grande guarda-chuva para o país. E as características do solo do Cerrado também faz com que ele ainda seja mais importante, porque ele, apesar de ter só aproximadamente 6 meses de chuva e 6 meses de período seco, os solos do Cerrado eles funcionam como um grande reservatório de água, né, que armazena a água durante esse período de chuva e solta lentamente para os rios durante os períodos secos, o que faz que a gente tenha água durante todo o ano nos rios do Cerrado. Esse bioma inclui os 3 grandes aquíferos, reservatórios naturais de água da chuva, que alimentam e formam as bacias brasileiras. O Guarani, que abastece a bacia do Paraná, e o Bambuí e o Urucuia, que formam e alimentam os rios da bacia do São Francisco, do Tocantins Araguaia. 8 das 12 bacias do país nascem no Cerrado.
Este cenário não está aqui apenas como paisagem a ser admirada. A biodiversidade do lugar ajuda a preservar as fontes de água, que, em consequência, beneficiam a agricultura e a sociedade como um todo. O Cerrado tem diversos tipos de vegetação e funciona como uma floresta ao contrário. Ele é maior para baixo. O biólogo José Ribeiro desfaz o mito de que as características do bioma o tornam mais resistente ao fogo dos desmatamentos. O fogo nessa região, para essas plantas, ele não só vai na parte aérea, mas ele também entra nas raízes e passa por baixo do terreno. Então, muitas vezes é quase impossível de apagar esse fogo nessas matas, a não ser que você escave, porque demora muito para recuperar. O custo dessa recuperação financeira é bastante alto. Nós estamos fazendo cálculos aí de quase 4 a 5, 6 mil reais por hectare para você poder recuperar essas áreas. E às vezes é impossível trazer toda aquela diversidade que já tinha. Ela sempre vai ser menor do que o que tinha anteriormente. O professor Altair Salles, da Universidade Católica de Goiás, acredita que o Cerrado já não tem recuperação, a exemplo do que acontece nesse local onde estamos. A formação geológica Botucatu, que guarda o aquífero Guarani, e virou um deserto. A cobertura vegetal foi retirada e deu lugar a um canavial que esgotou a terra. Pelo que eu conheço do Cerrado, há mais de 40 anos que a gente vem estudando, em todas as áreas do Brasil ocorre esse fenômeno aqui. Em algumas áreas mais, outras áreas menos acentuadas. Mas onde há monocultura e destruição da cobertura vegetal nativa de forma densa, é impossível você fazer a recuperação do cerrado nessas áreas e, consequentemente, essas áreas, né, voltarão a ficarem expostas e voltam a ser deserto. Manuel Ferreira, da Universidade Federal de Goiás, diz que o desmatamento do cerrado tem diminuído, mas os danos dos últimos 40 anos não podem ser revertidos. As imagens feitas por satélites mostram que mais de 40% do bioma já foram destruídos, a uma velocidade de 4 campos de futebol por minuto. Está no limiar, eu acho, de um ponto crítico. Você melhora a conservação dele ou você vai tornar a situação muito incontrolável. Quer dizer, vai ser difícil a recuperação de um bioma. Nós chegamos num ponto que é simbólico, 50% do bioma. Você pode olhar isso de maneira pessimista ou otimista. A gente tem olhado de uma maneira otimista. Restam 50%, então vamos manusear esses 50% de forma adequada. A ocupação ela trouxe desenvolvimento para o centro-oeste, para o centro-sul do país. Foi muito importante a ocupação. Ok, chegamos num ponto interessante de desenvolvimento do país. O cerrado ele representa aí 60% dos grãos exportados para o mundo. Tem uma série de elementos interessantes, mas é o momento de você repensar algumas estratégias de ocupação. Em Correntina, oeste da Bahia, a exuberância das águas convive com um cenário desolador de córregos e riachos secos. Não há uma estatística oficial sobre o número total de cursos de água que secaram na região. Os moradores dizem que o passado foi melhor para eles. Josefina Moreira Lopes sempre viveu nessa região plantando. Por que não tem água aqui? Porque secou a cabeceira. É a minha toda a vida. Porque a gente plantava as coisinhas da gente, umas plantas, uns canteiros, e hoje eu não planto nada. Aqui antigamente tinha muita água, tinha muito poço, tinha peixe. Conheci cada uma traíra aqui, sabe de rir. As chuvas são poucas. E além de tudo, o povo derruba, desmata muito perto das nascentes, aí a descendência acabar. A geóloga Joana Luz monitora a vazão dos rios e do aquífero Urucuia. Só na microbacia do município de Barreiras, 15 rios já secaram. É a questão da remoção do solo, é a impermeabilização, a redução de áreas de recarga. Né? A chuva, a gente já está observando que o padrão de chuvas não teve variações. 15 rios que deixaram de ter água é muito. Né? Essa rede que é criada de várias drenagens pequenas, juntas elas formam essas drenagens maiores. À medida que essas drenagens menores elas desaparecem,
ocorre que você acaba diminuindo também o volume de água que chega nos rios maiores. E aí você reduz também a vazão desses rios maiores. A ação humana ela tem seu impacto, esse impacto pode ser minimizado. O município de Mineiros, em Goiás, fica no ponto mais alto em relação ao nível do mar dentro da região do Cerrado. Ele está num divisor de águas e tem nascentes que distribuem para a bacia do Araguaia-Tocantins, a do Rio Paranaíba e também a do Rio Paraguai, que leva águas até o Pantanal. Em Mineiros foi criado um movimento que junta autoridades, fazendeiros e uma ONG com o mesmo objetivo: preservar a maior riqueza da região, as nascentes. Mais de 40% das nascentes do município estão comprometidas por mau uso da terra ou erosão. O agrônomo Renato Moreira Alves, da ONG Oreades, ajuda agricultores a produzir e preservar. Tem jeito quando o produtor, que é o dono da propriedade, ele interfere e muda a atitude, muda o comportamento dele diante dos recursos hídricos. Só nos 3 assentamentos próximos à Serra das Araras há 30 nascentes. E os pequenos proprietários que vivem por aqui são orientados para preservar as matas e os rios da região. O agricultor Vander Assis de Lima vive no assentamento do INCRA e tem a obrigação de manter intocada uma área em torno de uma nascente próxima à sua casa. A água corre em direção ao rio Araguaia. Essa água vem da serra distante aqui a 2 quilômetros, 2.000 metros. Eu encanei, comprei os canos polietileno e pus a água para vir até na minha propriedade. Aqui é a área das nascentes, a gente cuida muito bem, né? Que o INCRA já chegou e estipulou para nós até o limite que a gente pode fazer, está bem detalhado, né? E a água a gente economiza o máximo que pode, porque a gente sabe que é um recurso que está cada dia ficando mais difícil, né? Então a gente tem que zelar, porque se não zelar vai ficar sem, né? Tem bastante peixe. Mas vocês não podem pescar? Não, a gente não pesca, a gente gosta de preservar, né? Deixar isso aí que é bonito, né? A maior riqueza que nós temos, né? Não daqui, mas da humanidade. Além da agricultura familiar, cada assentamento também tem que produzir 2.000 mudas de espécies nativas sob a orientação técnica da ONG, em parceria com uma empresa que paga aos agricultores por esse trabalho. E hoje, vamos colocar aí, 70% dos produtores estão mudando o comportamento. Pelo menos eles estão discutindo as questões ambientais, que isso não acontecia há 5 anos atrás, isso não colocava-se em pauta, né, a discussão sobre as questões ambientais. A região é também um laboratório do Projeto Carbono, que tem como meta identificar oportunidades para recuperar ambientes degradados em áreas previamente mapeadas por satélite. Plantas formam a matéria-prima desse planejamento ambiental. Aqui estão 400.000 mudas de plantas nativas do Cerrado. Elas são usadas como moeda de troca no mercado do carbono. Há empresas que pagam para que o reflorestamento feito com essas plantas compense o que elas, empresas, emitem de carbono durante o seu processo de produção, sujando o ar. De um lado, a ONG brasileira e a Conservancy International montam o projeto para empresas que precisam neutralizar o carbono emitido e financiam a produção de mudas. O projeto vai durar 30 anos, período em que as plantas vão sequestrar o carbono. Do outro lado estão produtores rurais com um grande passivo ambiental, mas que não têm recursos suficientes para bancar a recuperação das terras degradadas. Ele ganha, primeiramente, apoio técnico e financeiro para recuperar a área dele. Ele ganha a regularização da propriedade dele em questão do passivos ambientais, né? Então ele recupera. Nós trabalhamos com o conceito de propriedade ideal, né? Onde você tem a parte ambiental preservada e a parte econômica de atividade da agropecuária em geral da propriedade. E ele ganha também de ficar livre de penalidades legais, né? Evita-se multas, evita embargo da sua propriedade. Então ele participando do projeto, ele está
recuperando todas essas atividades e a credibilidade. Já foram comercializados 33% dos créditos gerados pelo projeto e metade das áreas envolvidas foram reflorestadas entre o final de 2010 e o início de 2011. A meta do projeto é sequestrar 240 mil toneladas de carbono em 3 décadas. Isso quer dizer que cada espécie plantada, né, no final de 30 anos, ela vai ter um estoque de biomassa, né, que é o carbono, acumulado durante essa fase de vida dela, né? Isso vai deixar de estar liberado aí na atmosfera. Já existem estudos científicos que mostram a quantidade ou o volume de crescimento de cada uma das espécies. Então aqui, como nós trabalhamos com 80 espécies, algumas espécies crescem mais do que as outras. Sim. No entanto, nós temos de colocar na contabilidade a proporção dessas espécies que vai para o campo. E já existe na literatura que uma planta, por exemplo, o ipê, ela vai crescer tantos metros por ano, né, metros cúbicos. Isso equivale a tantos quilos de biomassa e essa quantidade de biomassa equivale a tantos quilos de carbonos neutralizados. Esse projeto também ajuda a compor um corredor de biodiversidade, porque as fazendas estão localizadas no entorno do Parque das Emas e do Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari. Trata-se de uma das áreas com maior taxa de desmatamento no Cerrado. O corredor vai fazer uma ligação entre áreas oficialmente preservadas, como os parques, e fragmentos de terreno em propriedades de fazendeiros que colaboram com o projeto. E a preservação das nascentes é uma das prioridades. Essa mina d'água é a principal nascente do rio Araguaia. Ela está dentro dessa unidade de conservação criada pelo fazendeiro na sua propriedade. A nascente brota na região de Três Fronteiras, na fazenda de Milton Frias, plantador de soja no município de Mineiros. As primeiras águas do Araguaia se juntam em pequenos lagos, se transforma no filete, início de um percurso que tem ao todo cerca de 2.600 quilômetros. Além dessa e de outras nascentes, a fazenda abriga também espécies raras da fauna e da flora do Cerrado. Essa Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN, foi criada para conectar novamente o Parque Nacional das Emas com o rio Araguaia. Uma das ações de preservação do fazendeiro foi conter o crescimento de um enorme buraco provocado pela erosão, chamado aqui de Vossoroca, que recebeu até um nome, Chitolina. A Vossoroca tem 30 metros de profundidade e uns 2 quilômetros de extensão e surgiu numa fazenda degradada que Milton Frias comprou. Essa Vossoroca surgiu quando um fazendeiro da região resolveu construir uma estrada nesse terreno onde nada deveria ser construído. Então, com o tempo, vieram as chuvas. Então, a estrada foi afundando, toda a vegetação das encostas foi sendo puxada para baixo, os barrancos foram caindo também e a terra se acumulando aqui embaixo e foi sendo carregada pela correnteza mais de 2.000 metros abaixo até ir parar lá no rio Araguaia. Toda essa areia daqui foi parar lá no Araguaia. E o nosso trabalho não acabou, nosso trabalho vai continuando por mais 10, 15, 20 anos até nós conseguir recuperar toda ela em vegetação, porque hoje ela não está mais agressiva, ela está parada, né? Mas nós queremos revegetar ela e deixá-la totalmente verde. Ela nunca mais vai ser uma terra produtiva, porque aqui não é a área de produção, a terra é muito arenosa, por isso surgiu isso aqui. 90% dos fazendeiros na margem aqui do parque pensam do jeito que eu penso, em recuperar, principalmente em primeiro plano, fazer a coisa dentro da lei, né? E fazer além da lei, do que a lei nos exige, fazer mais para nós termos um verde maior para o futuro. O combate às vossorocas é também uma questão de polícia. O responsável pela Delegacia do Meio Ambiente de Goiás, Luciano Carvalho,
fiscaliza os fazendeiros e procura convencê-los a recuperar os danos ambientais e evitar um processo judicial. Em tese, nós temos que abandonar o formalismo. Na área ambiental, você tem que ir direto ao assunto, à questão. E a questão nossa é o dano. Qual que é o objetivo agora? É repará-lo. Nós temos danos ambientais e, no primeiro momento, vamos reparar o dano, mas tudo será comunicado ao Poder Judiciário. O delegado esteve na fazenda de Altamir Vieira da Silva para verificar uma denúncia. Uma vossoroca havia destruído parte do leito original do córrego do Onça. Toneladas de terra e areia foram despejadas no córrego. Nós estivemos aqui, fizemos esse levantamento técnico, foi verificado que no local houve um desmatamento. O proprietário não recebeu, acreditamos, as melhores técnicas de manejo de solo. Para nós foi um susto, porque ela aconteceu que rompeu a cabeceira numa noite muito chuvosa. Foi, como se fala aqui na região nossa, aqui, uma bomba d'água. O delegado Luziano exigiu que o fazendeiro fizesse um trabalho para conter a erosão e evitar que o gado entrasse no local. A pisada dos animais ajuda a aumentar o buraco. O trabalho foi realizado em 15 dias. Desta cerca para lá, o território agora pertence só à natureza. Os 100 metros ao redor da nascente do rio estão protegidos para que a própria natureza possa fazer o seu trabalho de recuperação daquele terreno lá embaixo danificado pela vossoroca. O erro nosso foi não fazer a cerca em volta, né? Igual agora o doutor Luziano nos procurou, né? E nós dispomos a fazer o serviço, porque a gente já viu que precisava ser feita alguma coisa mesmo, né? E aí a gente fizemos agora esses terraços base alta, né? E fizemos curva em volta todinha. 2.000 nascentes já foram recuperadas apenas em Goiás, segundo o delegado. O fazendeiro Milton Frias, símbolo do esforço voluntário, morreu de câncer em abril desse ano. Ele deixou 1 milhão de árvores nativas replantadas e uma herança de transformação. Isso aí é a coisa que me deixa mais realizado. Que eu estou aqui nas cabeceiras do Araguaia desde 75. E desde 81 eu venho comprando pequenas fazendas degradadas e recuperando. As quais o único lucro econômico que deu para mim foi a natureza. Fora disso, eu não tive lucro nenhum. Mas a minha preocupação nunca foi primeiro o lucro econômico, primeiro o lucro da natureza, o verde. E isso eu me sinto muito realizado por ter feito isso, transmitir isso aí também para minha família, para os meus filhos, para minhas filhas, para elas e os meus funcionários que estão comigo, para eles também dar sequência nesse trabalho.